Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco através do canal 126 da TV aberta, ou Sky 85, aqueles também que estão ligados conosco pelo YouTube, aqueles irmãos da Igreja Cristã Maranata e até outros irmãos também que participam conosco assistindo os nossos programas. A todos, a paz do Senhor. Nós estamos dando início a um programa novo e esse programa é para responder as perguntas que as pessoas fazem, às vezes nas escolas, às vezes nos locais de trabalho, sobre a Igreja Cristã Maranata. E nós aqui vamos hoje responder algumas perguntas que nos vão ser feitas. Nós temos aqui hoje a presença dos pastores, pastor Luiz Eugênio, que é o secretário executivo da Igreja Cristã Maranata. Pai do Senhor a todos. E o pastor Alexandre Brasil, que é um dos conselheiros também da igreja. Nós vamos... Amém? Amém. Nós vamos dar início com a primeira pergunta que tem sido feita insistentemente pelas pessoas e nós vamos dirigir essa pergunta ao pastor Luiz Eugênio. Pastor, quem fundou essa igreja e como surgiu? Essa pergunta é bem interessante, né? E realmente sempre as pessoas requerem uma resposta a essa pergunta e sempre direciona para o nome de uma pessoa ou de outra pessoa, mas isso aí pode até ser falado sobre isso, aquelas pessoas que iniciaram o trabalho dessa igreja, né? Mas sobre fundamento e fundador, a nossa palavra sempre é que está baseada em Jesus Cristo. Ele é o fundador da igreja. Que a igreja, se eu for considerar o que a palavra já diz em Joel, quando Joel 2,17 diz que nos últimos dias acontecerá que, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Uma operação do Espírito Santo nessa última hora. Nós vemos aqui, por exemplo, também Atos 2,17, repete esse versículo de Joel, falando sobre os últimos dias que aconteceria, esse derramar do Espírito Santo, essa operação, esse despertamento espiritual. Então, na verdade, o fundamento e fundador, nós sempre levamos para Jesus, né? Tem aqueles homens que iniciaram a igreja, mulheres que iniciaram a igreja, se despertaram para esse momento, né? E até depois, eu acho que o pastor Madeu podia comentar também, que é interessante lembrar que a igreja tem o registro dela. O primeiro registro da igreja foi em 22/1 de 1968. 22/1 de 1968, o primeiro registro, ela registrou como igreja cristã presbiteriana, né? Depois, em 23/1 de 1980, 68 foi o primeiro registro, em 1980, 23/1 de 80, foi o registro como Igreja Cristã Maranata. Esses são fatos que estão registrados no cartório, esse registro da igreja, isso é importante, né? Mas a igreja surgiu desse despertamento, podemos dizer assim, né? Esse despertamento espiritual que surgia nessa década. Eu posso dizer isso, que eu fazia parte de outra igreja naquela época e via muitas igrejas naquela época surgindo com esse despertamento espiritual, a operação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas sendo batizadas na igreja tradicional. Eu convivi com isso na época que eu era tradicional, cheguei a viver com isso, e houve realmente nessa década de 60 depois, 70, depois até 80, você estava vendo esse despertamento, as pessoas, interessante, as pessoas naquela época iam para as praias orar, iam para todo quanto é lugar, monte, e ficavam as pessoas naquele despertar extraordinário ali, buscando a presença do Senhor, né? Talvez tenha mais, poderia falar alguma coisa mais sobre a questão das pessoas que deram início, né? É a colocação do pastor Luiz Eugênio dentro daquilo que é profético, né? O pastor colocou a linha profética que é a mais importante para nós. Agora, do ponto de vista histórico, 1968, quando a igreja começa, era o auge do regime militar. Naquela oportunidade, qualquer tipo de reunião que houvesse tinha que ter o respaldo das autoridades para saber qual era o cunho daquela reunião. Como o grupinho começava a se reunir, houve a preocupação, né, de que aquela reunião fosse de forma legal. Foi então que o pastor Manuel dos Passos Bastos, o primeiro presidente, colocou o nome, que foi o primeiro nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, o primeiro nome dela no Brasil foi Igreja Cristã Presbiteriana.
como eles abandonaram esse nome, a igreja, o grupo assumiu esse nome e colocou esse nome, né? E começou assim. Quer dizer, esse foi o lado histórico. As pessoas ali não são fundadoras, como o pastor Luiz Eugênio falou. É um grupo que foi despertado, né? Como o pastor colocou. Mas essa é uma pergunta que se faz e eu quero pedir a você que está assistindo, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, que, né, o nosso programa é o que está aqui, ó. Você pergunta e o pastor responde. Então essa pergunta, esse comentário você pode fazer e pode acrescentar uma pergunta, aquilo que você deseja saber. Pastor, o que significa a palavra Maranata? Bem, nós estamos aqui conhecendo melhor a Igreja Cristã Maranata. As perguntas que são feitas despertam conhecimento daquilo que as pessoas têm alguma curiosidade e querem saber alguma coisa a respeito da igreja. Até o nome da igreja é um nome diferente, pouco comum. Tanto é que a palavra Maranata, ela aparece na Bíblia uma única vez. Diz: aquele que não ama o Senhor Jesus, seja anátema, Maranata. Então, só para uma explicação dessa palavra, o significado da palavra Maranata, ela é um clamor, uma súplica para que o Senhor venha. Quer dizer, Maranata, Jesus vem, vem Senhor Jesus. Seria um clamor, um grito, um pedido para que Jesus voltasse, que venha logo. Essa é a principal mensagem da igreja. E só que, analisando no teor histórico, inicialmente nós havíamos respondido que a igreja teve inicialmente uma igreja cristã presbiteriana, e depois a denominação dela passou-se a seguir Igreja Cristã Maranata. Mudou-se apenas a denominação, mantendo todos os princípios, aquilo que é o fundamento da igreja, que é o Evangelho, e é uma continuidade daquilo que começou desde o Pentecoste até hoje. Por isso que na explicação, quando se fala da fundação da igreja, como ela veio dando uma continuidade daquilo que iniciou no Pentecoste e só vai terminar na hora que esse grito for ouvido. Ou seja, você ouve o grito Maranata e Jesus vem, a igreja arrebatada. Bem, vamos simplificar mais para não ficar muito confuso para as pessoas que nos conhecem menos. Essa explicação rápida, assim, para quem nos conhece, fica fácil. Para quem ainda está conhecendo, é importante estabelecer o significado disso. Então, nós temos Maranata, uma expressão que era usada quando se esperava, como se aguardava a chegada de uma figura importante. Essa figura mais importante que teria seria o rei. E quando o rei ele se apresentava num determinado local, é claro que as pessoas se preparavam adequadamente para a chegada do rei. Ninguém recebe o rei de qualquer jeito. Não, o rei vai chegar? Vai. Quando ele vai chegar? A qualquer momento ele vai chegar. Então o que tem que ser feito? Nós vamos preparar tudo. Aí o que acontece? As ruas são limpas, as estradas são enfeitadas, os meios-fios são pintados, as casas se preparam, a autoridade que está ali presente, que vai receber o rei, ela se prepara convenientemente para a recepção, seja no nível que aquele rei que vai chegar espera. E tudo isso, quando esse rei se aproxima, é claro que na frente o rei não chega primeiro, vem os arautos, aqueles que anunciam. Eles anunciam, as trombetas tocam, o sinal, o sonido que diz: olha, esse sonido é que o rei está chegando. Então, preparem-se todos, a qualquer momento o rei estará aí. Então, todos ficavam ali atentos, esperando que esse rei chegasse. E o grito é justamente Maranata, ou seja, o rei, ele a qualquer momento ele vai chegar. Então, a igreja, ela espera a espera nossa é que esse rei chegue logo. E que rei é esse? Esse é o rei de todos os reis, é o Senhor Jesus. E nós esperamos, porque ele fez uma promessa, que ele voltaria. A qualquer momento ele estaria de volta. E nós estamos esperando. E ele disse: olha, vou chegar. E os discípulos perguntaram: mas vai chegar como? Existe algum indicativo da sua chegada? Alguma coisa que nós precisamos perceber? O Senhor disse que era aquele dia e hora, ninguém sabe. Mas existe algum indicativo? Sim. Então, veio ali os sinais, aquilo que nos indica que a volta desse rei está próxima. E quando esse rei chegar,
essa palavra vai se cumprir. E existe um povo que ama esse dia, aquele que não ama o Senhor, aquele que não ama, ele está fora desse projeto. Mas aquele que ama o Senhor, aquele que quer a presença do Rei, quer estar junto com Ele, clama assim, Maranata, vem logo, vem Jesus, chegue logo, nós estamos te esperando, nós estamos prontos, preparados, a casa está arrumada, está tudo certo, a nossa vida espiritual está em ordem, as nossas vestes estão adequadas, nós estamos convenientemente prontos, preparados, para que a hora que o Rei chegar, qualquer hora da noite, qualquer hora do dia, a qualquer momento, a qualquer instante, nós estamos preparados. Então essa palavra Maranata expressa uma única vez na Bíblia, ela tem significado para nós. O significado para nós, porque nós vivemos essa esperança. Mas como se diz, esse significado é só para vocês? Não, tem que ser para todos, que está na palavra, está na Bíblia. Então todo crente em Jesus, todo aquele que ama o Senhor, ele tem que ter essa palavra no coração, não como uma denominação, mas no seu coração a qualquer momento dizendo, Maranata, vem Jesus, estamos prontos, estamos te aguardando, vem logo, a igreja quer, a igreja está te esperando, aguardando, esperando a vinda gloriosa do Senhor. Espero que assim os irmãos tenham aqueles ouvintes tenham uma ideia, uma noção daquilo que significa para nós a palavra Maranata. Amém. É uma colocação Há uma pergunta aqui para eu responder, mas eu vou dividir essa resposta, viu, com o pastor Luiz Eugênio. A pergunta eu vou dividir com ele porque ele vai complementar isso aqui. Pastor, quais são as hierarquias existentes na igreja e por que elas são praticadas? Eu vou dividir essa resposta em duas etapas. Eu vou falar uma parte, o pastor Luiz Eugênio vai falar a segunda parte. Eu dividiria essa resposta para você que está nos assistindo em duas vertentes. A primeira no sentido administrativo daquilo que é normal, é natural, é daquilo que faz parte das leis do homem, dos homens, porque a Bíblia também fala isso. Então, como uma entidade, nós temos que ter estatutos, nós temos que ter como se fosse um organograma, é isso que manda a própria legislação. Então, nós temos que ter presidente, temos que ter vice-presidente, secretário. Então, nós temos tudo isso conforme as leis nos orientam. Nós seguimos aquilo que a Bíblia ensina. Então, nós temos um presidente, nós temos um vice-presidente, nós temos um secretário executivo, nós temos um conselho, que nós chamamos de conselho presbiteral, para que todas as decisões sejam passadas por isso, como se fosse uma entidade, não é, daquilo que existe por aí, ou até uma empresa. Esse é um lado que o lado assim da administração normal, natural, daquilo que as leis normais, naturais regem. E esse assunto eu vou deixar depois o pastor Luiz Eugênio, que é o secretário executivo, dar uma palavra mais consistente sobre esse assunto, que eu não conheço muito bem. A segunda, que para nós é a mais importante, que é no sentido nosso, daquilo que é a igreja, é como essa administração é feita. Nós temos o sentido espiritual. Então, no sentido espiritual, nós temos a preocupação de que o Espírito Santo esteja falando conosco, orientando, dizendo como nós vamos caminhar, como nós vamos fazer. Então, nós usamos aquilo que a Bíblia ensina, consultamos ao Senhor e tal. Mas não, mesmo nessa linha que é espiritual, por exemplo, o presidente, ele não é o homem que decide todo, ele tem aquilo que é a função dele como presidente, normal. Mas ele, acima disso tudo, ele é um homem espiritual. É um homem que tem
tá numa posição porque o Espírito Santo colocou, não é simplesmente porque alguém o eleger. No nosso meio a coisa caminha mais ou menos nessa direção. Então todos nós nos submetemos àquilo como a igreja primitiva se submeteu, às direções, à direção do Espírito Santo. Esse é o lado espiritual. Agora, todo esse lado espiritual das decisões, perguntando ao Senhor, tomando a direção que o Espírito Santo está dando, tudo isso nós colocamos dentro da administração para que nós sejamos sempre de acordo com as leis, de acordo com aquilo que as leis regem, daquilo que orienta. Então nós somos muito rigorosos com relação a isso, não é? Por isso, essa é o início da resposta sobre essa pergunta que essa pessoa fez sobre a nossa hierarquia, não é? Mas eu gostaria que o pastor Luiz Eugênio completasse esse assunto, porque ele conhece melhor esse tema. Eu posso simplificar a parte administrativa, como é que funciona a igreja. Tem os funcionários, tem os gerentes e os diretores que atuam administrativamente. E essas pessoas, os funcionários, gerentes, diretores, são funcionários mesmo. Tem salário, tem tudo, são funcionários. E acima disso tem o pastor Deus sempre coloca bem, tem um triângulo administrativo. O triângulo é o quê? O triângulo é o secretário executivo, o presidente e o conselho. Esses três estão como um triângulo trabalhando sempre junto. O secretário executivo, o presidente e o conselho, sempre auxiliando o presidente, todos juntos ali, na administração da igreja. Então, acima dos diretores, tem esses três, que é o conselho, que são 20 conselheiros com o presidente, né? Tem um secretário, que faz parte do conselho dos 20, e o presidente. Então, esse trio, a governança da igreja é feita por esses grupos, né? Iniciando desde funcionários até o gerente, diretoria, e depois o conselho, presidente e o secretário executivo da igreja, que é a administração, a parte administrativa. Na parte espiritual tem os pastores, né? O Mateus já falou, tem os coordenadores de área, tem os que acompanham os pastores nas igrejas, né? Nas igrejas. Basicamente é isso, né? Há uma outra pergunta aqui, eu vou entrar numa quarta pergunta e eu vou jogar essa pergunta para o pastor Alexandre Brasil. Pastor, qual o grande desafio dessa igreja nesse novo século? Essa pergunta ela tem uma relevância muito grande, porque de todas as organizações no mundo, a importância da continuidade. E não basta você se estabelecer. Vocês têm que estabelecer, manter e dar essa continuidade pelas gerações futuras. Não se constrói algo por um momento ou por um instante, mas é um projeto de vida, é um projeto eterno. E para você manter esse projeto, manter a mesma qualidade, os mesmos princípios, desde o tempo que se iniciou, de maneira que você não perca o vigor, esse é o grande desafio. O grande desafio é como se estabelecer aquilo que é básico para nós. Primeiro, a doutrina de corpo. É algo que é preciosíssimo para nós. Quando uma das maiores experiências nossas que destaca é a unidade do corpo. Aquilo que se estabelece em todas as igrejas, temos milhares de igrejas, milhares de membros da igreja, e se estabelece uma unidade de corpo. Tanto no sentido de organização humana, que é importante, nós até falamos uma pergunta a respeito de como que funciona administrativamente a igreja, como também igreja como corpo, organismo vivo. Para se manter isso é um grande desafio. É fácil? É difícil? Não é uma pergunta que nós respondemos se é fácil, é difícil, porque quem conduz todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. A continuidade na dependência dele nos permite manter essa unidade de corpo, manter que aquilo que a igreja seja regida pelo Espírito Santo, que esse Espírito Santo ele possa ter livre circulação no corpo e ter o governo completo da igreja. Então nós podemos dizer que manter a unidade do corpo é um grande desafio. Grande desafio nosso, manter a unidade do corpo. E só com a graça do Senhor
com a oração contínua, a vigilância para se manter isso. Uma outra é consolidar a doutrina apostólica. Por que você fala de consolidar a doutrina apostólica? Primeiro, que a doutrina foi estabelecida. Ela é única e ela é completa. E nós precisamos o quê? Conhecer cada vez mais com maior profundidade essas doutrinas. Não basta apenas você ter um conhecimento de Bíblia. Eu conheço Bíblia, já li a Bíblia, é importante. Mas o conhecimento doutrinário, ou seja, o significado, a aplicação prática da doutrina bíblica nas nossas vidas, esse é o grande desafio, essa consolidação. Por isso a importância, na primeira desafio da unidade do corpo, é que todos estejam igualmente equilibrados no conhecimento e vivendo essa doutrina. Para nós não termos ninguém, aqueles desvios exagerados, um conhece muito, outro não conhece nada, mas todos temos que conhecer unicamente, que é a importância da escola bíblica dominical, que torna o ensino unificado, acessível a todos, no conhecimento de todos, de maneira que cada um que participa, seja ele muito douto ou não tanto assim, ele tenha condição de assimilar a doutrina e aplicá-la praticamente na sua vida. Outro é viver a realidade histórica e a realidade profética desse mundo. Então, nós temos uma mensagem voltada de caráter eterno, uma mensagem e um preparo não somente para essa vida. Nós temos, é claro, as nossas necessidades terrenas e aquilo que é relativo à nossa vida aqui, mas também a manutenção do mesmo entusiasmo, do mesmo primeiro amor, da mesma disposição para continuar o trabalho de anunciar a volta de Jesus. Estamos tão preparados hoje como no dia que conhecemos ao Senhor. Estamos na mesma alegria, na mesma graça, na mesma operação, o coração aberto para o Espírito Santo operar. E manter o governo e a disciplina ditada pelo Espírito Santo. Por que manter o governo e a disciplina? Ora, nós não trabalhamos, não vivemos opiniões, ideias pessoais, mas vivemos daquilo que o Espírito Santo nos instrui. O grande erro é se abandonar o profético e ficar naquilo que é filosófico, daquilo que é humano, daquilo que é racional, daquilo que vem pela razão, daquilo que vem pela experiência adquirida. Agora eu sou tão sábio, tão douto, aprendi tanto que agora eu posso dispensar o Espírito Santo e eu mesmo posso governar a minha vida. Não, esse é o grande desafio. E às vezes você pensa, mas isso não vai acontecer. Não, se nós não estivermos vigilantes, isso acontece sim. Então nós temos que estar sempre prontos para vencer esse desafio. E esse desafio é hoje, amanhã e até o momento que Jesus voltar. E grande é promover a evangelização e o fortalecimento do caráter cristão. O que é mais difícil hoje, porque hoje o mundo está envolvido em tantos costumes e ideias, em tanta mescla e fusão de ideologia, de religião, e tornando comum as coisas espirituais, levando tudo para o campo terreno. Então, nosso grande desafio é manter esse evangelho sendo transmitido, sendo operado, e esse fortalecimento do espírito cristão, de conhecimento, de viver a verdade do evangelho. Esse é o grande desafio da igreja. Nós estamos encerrando, mas antes do encerramento, eu vou fazer uma última pergunta. Aliás, não é minha, a pergunta é do espectador, do telespectador, da pessoa a respeito da igreja. Essa pergunta eu vou dirigir ao pastor Luiz Eugênio. Pastor, o que é necessário para uma pessoa se tornar membro da igreja? Bom, isso é muito simples, né? É muito simples. Às vezes a pessoa, ela vê a igreja assim e fica até com receio de entrar até na igreja, né? Mas é muito simples. É você ir na igreja e começar a frequentar. Ninguém vai impor nenhuma restrição à sua presença, você não fica constrangido de chegar na igreja, vai chegar na igreja, vai começar a frequentar. Se você já é uma pessoa batizada nas águas em outra igreja evangélica, coisa que quer ir na nossa igreja, poder ir. Não quero batizar, já batizei, está tudo certo. Se quiser batizar, é uma decisão pessoal da pessoa, de cada um. Nós não pregamos que a pessoa já está batizada na igreja evangélica, vai para lá, tem que batizar de novo. Não, está batizada, frequenta a igreja. Se não foi batizado, quando desejar, quando o Espírito Santo falar com ele realmente, ele vai desejar batizar. O importante é ir no culto.
Começar a frequentar, vai na igreja, não precisa falar nada, precisa, como diz a palavra, o teu passado não me lembro mais, é uma nova vida. E Jesus falou, né, em João 3,7, necessário vos é nascer de novo. E ele falou também uma coisa interessante aqui, em Lucas 16,16, né? Quem crê e for batizado será salvo. É crer e seguir o caminho, então não fica constrangido. Existe uma igreja nossa lá que você vai ser bem recebido e tem certeza. E as pessoas que vão, eles têm relatado a recepção, né? Tem pessoas para te receber, para te conduzir local ali, então você vai ser bem recebido. Pode frequentar que vai ser uma bênção para a sua vida, viu? Nós estamos encerrando esse programa. Nós gostaríamos que você que assistiu o nosso programa fizesse o seu comentário, deixasse o seu comentário, fizesse a sua pergunta. Ela é importante, nós queremos responder dentro daquilo que nós vivemos, da nossa experiência. Então é aquilo que está no tema nosso do programa. Você pergunta e o pastor responde. Nos próximos programas, nós vamos continuar respondendo as perguntas que vocês vão fazer a respeito da nossa igreja. A paz do Senhor a todos.